irmão, minha irmã, quarta-feira, 20 de novembro, 33ª semana do Tempo Comum. Quero convidar você para refletirmos e meditarmos juntos o Evangelho desse dia. Se encontra em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. Eu já quero lembrar você, sempre, toda vez, quem acompanha pelo YouTube, dá o joinha, dá o like aí embaixo, assim você ajuda o canal. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas? Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a parábola de hoje, o evangelho de hoje, tem 2 momentos dentro da parábola, né? Primeiro dos administradores, cada um ganha 100 moedas, e depois o julgamento dos inimigos, para nos falar aqui de 2 realidades da nossa vida. Primeiro, a gente precisa escolher: a gente é inimigo do homem que vai voltar coroado rei, ou a gente é e se entende não como inimigo, mas como empregados e administradores das 100 moedas desse homem que vai voltar coroado rei. E aqui você já entendeu qual é o homem que foi para uma pátria distante, mas vai voltar coroado rei. Esse homem é Jesus, foi para a pátria distante, céu, e voltará de lá, um dia virá para julgar vivos e mortos, ele voltará coroado rei. E aí vai ter esse acerto de contas aqui. Por um lado, é o final do evangelho, com aqueles que são inimigos e que disseram: Nós odiamos esse homem, nós não gostamos dele, a gente não quer ele aqui reinando sobre nós, não. É o pecado, é a aversão a Cristo. Eu viro as costas para Cristo, não vivo o evangelho, não vivo os mandamentos, eu odeio esse negócio de Jesus, de igreja, de palavra, desculpa a expressão, que saco, que encheção de saco que é isso. Deixa eu viver minha vida aqui, fazer minhas coisas, por que agora alguém tem que reinar sobre mim? Enfim. Então, um dia, esses terão seu encontro com esse homem coroado rei, Senhor do céu e da terra. Domingo agora, próximo, vai ser dia de Cristo Rei, né? Mas aí também vai ter esse momento daqueles, e quero crer que estamos todos aqui, não é? Que recebemos dele 100 moedas. Não é? Um homem chamou seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. A vida, o batismo, os dons do Espírito Santo, nossos talentos, nossas qualidades e virtudes. São as moedas de prata aí que a gente recebeu e que não são nossas, são de Deus,
são do homem que voltará coroado rei, que é Jesus. E aí um dia nós vamos ter a graça, assim espero, né, de dizer: Senhor, o Senhor me deu 100, olha aqui, agora eu tenho 1000, lucrei 10 vezes mais, lucrei 5 vezes mais, para a gente ouvir dele: servo bom e fiel, porque você foi fiel em coisas pequenas, recebe muito mais. Esse é um dinamismo, isso é uma imagem para falar do céu, mas é um dinamismo da vida aqui também em tudo, meus irmãos. Quem é fiel no pouco, recebe mais. E olha, a gente deveria levar um pouco mais a sério o poder do pouco, o poder da fidelidade no pouco. O sujeito pegou 100 moedas e estava todo feliz por ter ganho mais 900, devolver 1000 ao seu empregado. Mal sabia ele que esse 10 vezes mais moedas iria dar para ele o governo de 10 cidades. E aqui está, meus irmãos, o outro que multiplicou por 5, mal sabia ele que a cada 100 moedas, na verdade 100 moedas valiam uma cidade. E aqui está a grandeza da misericórdia de Deus. Deus nos deu a graça de podermos merecer. Só que Deus paga muito mais do que a gente merece. Consegue entender isso? A gente merece um pouco do tamanho do nosso humano. E Deus retribui muito mais do que a gente merece. Mas é preciso merecer algo. Esse é o ponto. Então, não é que a gente compra o céu. Não é que a gente compra bênçãos, não é isso. Mas há um poder grandioso na fidelidade às pequenas coisas. Eu fico imaginando a alegria desses dois aqui em imaginar, né, que enquanto ele fazia 100 moedas virar 1000, ele ia ganhar 10 cidades. Se tornou prefeito, governador de 10 cidades. E quanta coisa nas nossas vidas nos vão vir por causa da nossa fidelidade com pequenas coisas. Olha, às vezes um pequeno gesto de amizade, de solidariedade, uma pequena prece, às vezes ser fiel às coisas da fé que nos parecem pequenas, podem produzir bênçãos grandiosas, abrir portas imensas na nossa vida. E foi isso que o outro ali não entendeu, né? Jacu, medroso, preguiçoso, sei lá o quê, servo mau, né? Ah, senhor, eu sei que o senhor, fiquei com medo, o senhor é severo, tá aqui, pega de volta, né? E veja, meus irmãos, essa talvez seja a imagem de muitas pessoas que estão passando nessa vida. E não é que elas estão roubando, matando e fazendo mal. Ele pegou 100 moedas, devolveu 100 moedas. Servo mau, preguiçoso. E aqui está, né? Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Mas a gente não está aqui nessa vida só para isso. Nós estamos aqui para multiplicar muito mais. Mas o começo do Evangelho também nos explica as coisas. Jesus acrescentou essa parábola, tudo isso, porque estava perto de Jerusalém. E ali em Jerusalém, então, ele ia encontrar estes que o odiavam, que não queriam que ele reinasse sobre eles, e também porque eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Não vai chegar logo. E enquanto não chega, cuidemos bem das nossas moedas. Enquanto não chega, façamos 100 virar 500, façamos 100 virar 1000. Enquanto 100 não chega, não nos guardemos dentro do lenço, do medo, da preguiça, da falta de amor a esse rei que nos confiou suas moedas. Lucremos para o Senhor, que vai saber nos recompensar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.